Digamos que esse Jean de hoje tá tendo uma oportunidade para voltar 10 anos no passado. Só que o Jean que volta 10 anos no passado, volta com a mentalidade de hoje. Com as experiências de hoje, com os pensamentos de hoje, com a maturidade de hoje, você volta no passado 10 anos. E se dá de frente com aquele Jean de 10 anos atrás. Problema. É o quê? Problema. Eu sei que você ia querer encher ele de murro. Positivo. Botar ele na parede, pegar pelo pescoço e dizer: seu miserável. Sem sofrer tanto. Você volta no passado com a mentalidade de hoje, encontra o Jean de 10 anos atrás, com a mentalidade de 10 anos atrás, e esse Jean de hoje pode dar a ele, ao Jean de 10 anos atrás, 3 conselhos que foram experiências adquiridas nesses 10 anos. Quais são esses 3 conselhos que você daria ao Jean de 10 anos atrás? Complicado, viu? Complicado. Esse homem me coloca em cada rabo de foguete, como diz por aí. Né? Rabo de foguete. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu sou Aderlan Mariano, fundador desse canal. E meu convidado de hoje, ele é meu amigo. Assim eu posso dizer, se Deus me presenteou com alguns poucos amigos na cidade de Camaçari, Jean é um deles. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Ele está estudando para se formar em teologia, atende agenda, pregador da palavra do Senhor, casado, homem de Deus, servo. E ele vai começar esse podcast meio bloqueado, meio travado, mas Jean, muito bom ter você aqui. Fala com o povo. Paz do Senhor, boa noite para todos. É uma satisfação imensa de estar aqui nesse podcast do meu amigo Aderlan Mariano. Como eu disse, né? É mais do que uma pessoa da família, né? É um irmão que o Senhor nos concedeu e é muito bom estar aqui para poder participar desse podcast estourado da Bahia. Desse bate-papo. É assim, ó, ele tá travado, ele tá bloqueado, mas eu vou desbloquear ele já já. Quem já assistiu esse podcast aqui sabe que a ferramenta de desbloqueio tá no ar. E antes, não vai ser bico seco, vamos tomar... Gente, o Monster não está patrocinando ainda, mas quem sabe... Extremamente gelado, tá empedrado. Eu fiz curso de diácono, mas eu esqueci como é que serve Monster no corpo dos outros. Gente, tá muito empedrado, olha. Você nem se vai dar pra... Ó. Gelado. Ixi, esse daqui tá empedrado. Empedrou? Pedro. Bota aparecer alguma coisinha aí. Aperta a lata que desce. Aperta aí. Vai. Enquanto você vai se desbloqueando nesse bate-papo. Vai. Eu já vou começar esse podcast assim. E falando. Jean. Ser pregador itinerante na cidade de Camaçari. Em questão de agendas. Você acha que em Salvador existe mais portas, mais agendas? Você acha que aqui o pregador ele tem uma certa facilidade na questão de ter muitas igrejas, muitas portas para ele estar pregando? Você acha que em Camaçari isso é mais reduzido? É mais fechado essa questão de estar convidando? Você acha que aqui em Salvador, pelo que você acompanha, os pregadores têm uma maior liberdade para pregar? Sim, aqui em Salvador eu vejo assim uma diversidade de ministérios, de igrejas, e a gente vê, né, a divulgação assim de vários eventos, sempre tá fazendo evento aqui na cidade de Salvador e tá requisitando pregadores. Já lá você não vê essa quantidade de evento que possui aqui em Salvador. Então, sim, realmente em Salvador ela tem uma gama maior, assim, dizemos assim, de eventos e de igrejas de outro ministério, porque lá se restringe um pouco a alguns ministérios que são grandes lá, então os pequenos não tem muita assim, versatilidade assim para organizar esses eventos. Geralmente você tem quantas agendas no mês assim, aproximadamente, em Camaçari? Só em Camaçari? Hoje em dia, poucas, bem poucas. Hoje eu só atendo assim meus amigos que nos convida para poder Você não sai para qualquer agenda não, qualquer lugar que chamar. Não. Hoje em dia não.
Porque eu tomo conta da igreja hoje em dia, então... Então você não é aquele pastor que só sai por aí pregando, não deita água na mão de ninguém, né? Não tem um Elias para deitar água na mão, Eliseu. Você tem um cuidado de ter uma igreja, ter um povo. Você cultua, você não só prega como itinerante. Aqui você sabe que o negócio do podcast aqui o bicho pega. Aqui o negócio não tem negócio de muita conversinha, não. Você não é aquele pregador que só atende agenda. Você vai para a doutrina, Jean? Sim, temos a nossa sede, o nosso ministério, e o culto de doutrina lá é sexta-feira também. Tem dias que eu vou dar o culto de doutrina também. Então eu congrego, mesmo que eu não vou pregar no culto, eu estou presente. Mesmo que hoje você não for ter atividade no culto, mas você congrega. Congrego. Eu queria que você, olhando para a câmera, desse um recado aos pregadores que não gostam de congregar, mas gostam de pregar. Temos que entender que, primeiro, tudo começa em casa. Se a gente não tem o respeito da nossa congregação, dos membros que congregam conosco, como que a gente espera ter respeito e reconhecimento de fora? Então, em primeiro lugar, tem que começar na nossa casa. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, em outros lugares eu prego e o fogo cai, Deus opera maravilhas, mas na minha igreja fica tudo travado. Por quê? Porque ele não tem o reconhecimento de casa. Ele não tem aquele apreço das pessoas. As pessoas não veem ele como uma autoridade espiritual. Você acha que a culpa é o povo ou você acha que é ele que está dando essa brecha para isso acontecer? O próprio pregador, pelo fato de não congregar. Fora eu arrebento, mas quando eu chego aqui na igreja, não... Eu viro quando eu prego fora, mas aqui na igreja o negócio é céu de bronze. Ou seja, as pessoas não dão glória, as pessoas não se motivam na palavra que eu prego. Por quê? Pelo seu testemunho. Você não se envolve em nenhum trabalho. Tem pregador que não se envolve em nenhum trabalho da igreja dele. Tem pregador que não participa dos eventos, das festividades, das escolas dominicais. Então, se ele não tem esse envolvimento com a igreja, ele nunca vai ser reconhecido como autoridade pela igreja. Para você ver, quando em certos ministérios, Assembleia de Deus mesmo, para você separar alguém obreiro, o povo, o público, as pessoas, a congregação precisa aprovar. Entendeu? Não é só chegar e levantou e pronto. A Bíblia fala sobre um obreiro aprovado, né? Aprovado, ele tem que ser aprovado na palavra, manejar bem a palavra, e tem que ser aprovado também pela congregação onde ele congrega. Entendeu? Ele tem que dar um bom testemunho, ele tem que ter uma postura de autoridade. Porque eu falar que eu sou pastor é uma coisa, mas eu não ter postura já é outra. Então... Eu só quero que você... Não dê nome, eu só quero que você fale sim ou não. Agora o negócio pega, viu? vai desenrolar aqui. Você já ouviu assim a mensagem de algum pregador que é famoso, mas que não fala nada com nada de Bíblia? E você já se pegou perguntando, por que esse cara tá aí, velho? E pelo outro lado, você já viu localmente ensinadores que conhecem de Bíblia, que jejuam, que oram, que ensinam bem, homens com a vida ilibada, homens com a vida íntegra diante de Deus e da sociedade. E você olha assim e o cara não é famoso. Sim, sim. Já vi, sim. E é incrível que a gente fica sem entender como que aquela pessoa chegou àquela tal posição. Entendeu? Se ela não tem uma vida diária de estudo, ela não tem uma doutrina sistemática de estar sempre buscando novos conhecimentos, buscando se aprimorar, se esmerar naquilo que ele faz, entendeu? Ou seja, ele só fica aquela mesma coisa, ele bate naquela mesma tecla e pronto, e dá certo e Você vai. Tem um pregador que prega o ano inteiro uma única mensagem? Tem muitos. Famoso? Tem muitos. Teve um aí que... eu não vou falar o nome, mas... rapaz, olha, esse negócio é complicado. Tem gente que tá no centro da vontade de Deus, mas não é famoso. Isso. Fama... Vamos lá. Não é sinal de aprovação divina. Uau. Essa frase aí ficou forte, né? Ou seja, porque hoje em dia as pessoas têm uma ideia um pouco errônea do que é o evangelho. Acha que evangelho é pódio.
acha que evangelho é uma escada que você vai se ascendendo até você chegar em um nível alto, que o nível alto é a fama, é o sucesso, é você ser reconhecido nas redes sociais, nas mídias sociais. Quanto mais eu fui ungido, mais Deus me aprovou. E Tem gente que pensa isso, tem né? pessoas que falam assim, rapaz, Deus honrou, mas nem sempre porque ele tá lá fazendo sucesso, foi Deus que levou Honrou ele porque lá. deu fama. Entendeu? Honrou só porque deu fama. A Bíblia diz o quê? Que o próprio diabo ofereceu a Jesus uma posição elevada. Eu te dou tudo aí se você me adorar, se prostrar e adorar o meu nome. Então, tem pessoas que simplesmente alcançaram essa posição, mas não está exercendo o que Deus lhe chamou para exercer. Tem pessoas que Deus ele vai levar multidões, mas tem pessoas que Deus vai restringir ao local, e eu preciso entender o que Deus quer de mim. Isso é forte demais. Nem todo pregador bem-sucedido vai andar de avião. Isso. Nem todo pregador bem-sucedido vai pregar em grandes congressos. Com Nem certeza. todo pregador aprovado por Deus vai pregar para milhares e milhões de pessoas. Nem todo pregador aprovado por Deus vai sair no cartaz. Sim. Mas é aprovado. É aprovado. Mas geralmente as pessoas entendem que se o cara não tá no cartaz, se o cara não tá no... Rapaz, o Joãozinho prega o ano todo, mas prega na igreja de 10, prega na igreja de 15, Deus não tá honrando. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, Joãozinho não prega em sede, né? Deus não tá honrando o profeta só porque o cara não prega em sede. Aí quer dizer que grandes púlpitos, as pessoas entendem que é honra de Deus, né? Paulo e Silas tá no centro da vontade de Deus, expulsa aquele demônio da menina. Eu sei que depois Deus muda o cativeiro, mas Deus muda o cativeiro não. Depois eu vou... Eu não vou cortar não, mas depois eu vou... muda a situação. A situação, porque a gente fala assim... Mudar o cativeiro é a mesma coisa. Mudança de cativeiro seja um cativeiro para outro, né? Eles estão no centro da vontade de Deus e foram parar numa prisão. Isso. Mas a gente entende que estar no centro da vontade de Deus são grandes palcos. Por exemplo, eu vou citar aqui o nome de um congresso, nada contra o congresso, mas é um congresso muito desejado pelos pregadores. Gideões. Isso. Chegou no Gideões, tá no centro da vontade de Deus. Só que nada contra os Gideões, mas todo lugar, todo evento, todo congresso, nada contra os Gideões, não, pelo amor de Deus. Pai, eu tô falando mal dos Gideões. Todo espaço existem subportas, subentradas. E é possível que alguém tenha chegado ali, não porque Deus escreveu no céu que o cara vai chegar, mas o cara mesmo conseguiu desenrolar algumas portas. E tem cara que vai viver na doutrina, na oração, no jejum, tá no centro da vontade, mas nunca vai chegar nos Gideões. Nunca vai chegar. Então, para você ver que tem uns que chegam ainda agindo de má fé, ou seja, através de troca de favores. Esse negócio aqui é polêmico, viu? Você me leva para pregar em tal igreja, eu te levo em outra. Ou seja, tem outros que dizem assim, você trabalha com design, você faz meus cartazes e eu garanto a agenda para você aqui. Então, rapaz, rola muito disso aí. Troca de agenda, sim, troca de favores. Vou te indicar para tal evento, mas você me deve uma. Você me deve uma. Ou seja, você vai ter que arrumar um evento grande aí na sua cidade para me colocar. Porque eu te honrei. Pra pagar dívida. Pra pagar dívida. Não é assim que os famosos fazem? Os famosos é assim. Se você ficar devendo algo, fazer algum favor, você vai ter que pagar aquele favor ou mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Seja qual for o favor, você vai ficar devendo. E assim no meio hoje em dia, evangélico também, dos pregadores, infelizmente, já teve pessoas que já entraram várias vezes. Fizeram essa proposta? Oxe, já fizeram muitas já vezes. Já me leva pra Camaçari, me coloca em 10 agendas e depois eu trago aqui na minha cidade, ele coloca em 10, eu devolvo, eu pago a dívida. Tem muitas pessoas que têm raiva de mim até hoje por causa disso. Por quê? Entrava nas minhas redes sociais, eu nunca vi, nunca tive contato nenhum, e a pessoa entrava do nada e começava a criar uma falsa amizade comigo, esperando interesse, né? Esperando você levar pra lá. Entendeu? Esperando que eu fizesse algo em troca. E eu cortava logo e falava, varão, eu não creio nisso. Eu creio que o Deus que me chamou, ele que vai fazer as minhas agendas. Tem até um vídeo, o primeiro vídeo que a gente gravou,
Eu falei isso na mensagem. Você lembra quando foi que a gente gravou a primeira mensagem? Rapaz... Tem 2 anos. Tem mais. Tem mais. Acho que foi 2000 e... Foi uma vigília numa quadra. 2019. E eu acho que não foi você que me agendou. Foi pra 2019. gravar. Foi o pastor que gravou. Que Você lembra chamou o você nome? pra gravar. Foi o pastor, Lembra o nome pastor dele? Alex. Pastor Alex. Você lembra qual foi a mensagem Ele que você pregou falou, naquela ele falou, madrugada? chame a TV Shalom que eu vou pagar a gravação para o seu primeiro DVD. E eu orava a Deus, Ederlan. Ele semeou na sua vida. E semeou na minha vida. Eu orava a Deus e dizia assim, ó, Senhor, meu primeiro DVD eu não quero pagar para me gravar. Eu quero que, se for do Senhor eu gravar um DVD, que o Senhor use alguém para me abençoar. Pra confirmar, Pra né? confirmar que realmente ele queria aquilo. Porque a gente tinha aquele pensamento, não sei se você já teve isso, tinha aquele pensamento que nós mesmos estamos querendo se engrandecer quando a gente chama pra gravar algo, né não? Você não já teve esse Tem cara que sentimento pensa isso. na sua Se mente? for de Deus, Deus vai usar alguém. Isso. Então eu orava a Deus e pedia a Deus pra... Não pra tocar no coração do cara da TV Shalom, porque o cara da TV Shalom tem uma filha, Gravar de tem um graça. filho e uma mulher pra dar comida. Mas tocar no coração de alguém mais favorecido. Aí Deus não vai tocar, não. Pra honrar, pô, quer dizer, pra plantar na vida do profeta Jean. Isso. Você lembra o que foi que você pregou naquela madrugada? Eu lembro. Foi o meu lema que eu levo em meu ministério, que é consagrado para um propósito. Você ainda prega essa mensagem? Prego, mas bem difícil. Bem difícil. Bem Deixa eu difícil. fazer uma pergunta aqui. Eu não vou engrossar muito o caldo, não. Jean é muito meu amigo. Eu não Pega vou... leve comigo. viu, Jean cobra pra rapaz? pregar? Cobra não. Oh, mas ó, esse cobrar não aí tem umas entrelinhas, né? Eu senti... Cobrar não. Mas a gente faz algumas exigências. Eu senti que tem uma entrelinha aí. E isso porque tem pessoas que estipulam valor, e se ele está estipulando valor, ou seja, ele vai estar submetido a fazer tudo aquilo que a pessoa requer dele. É um cachê, né? É um Chama cachê. cachê. Por exemplo, se eu contratar você para gravar meu DVD, você vai ter que estar em tal horário lá, entendeu? Apresentável. Você vai ter que levar tantas câmeras. Você vai me dizer exatamente o que é pra eu gravar, o que não é, o que eu não posso, o que eu não posso. O que é pra cortar, o que não é pra cortar. Você terceirizou meu serviço. Naquele momento eu sou um produto na área de filmagem que durante aquele período você manda em mim naquele período. É gospel a minha gravação. Você pagou como um produto ali. Você vai dizer, agora grave isso não. E na pregação, o cara não pode dizer o que é que o pregador vai falar e o que ele não vai, né? Os que cobram pode sim. Porque já teve pastor já que chegou e chamou na sala antes. Tem pastor que é assim, ó. Não fale disso, não fale daquilo. Isso. Antes de você entrar pra pregar, ele te leva na sala pra você conversar com ele. Eu tenho um dizimista aqui que é um empresário muito grande da cidade. E assim, ó, ele tá divorciado. Não fale de divórcio não, pra eu não perder o dízimo do cara. Rapaz, esse negócio é complicado, viu? Então, eu já fui na igreja tradicional. Você já foi pregar pra não dar nada? Assim, de oferta, assim. Cobria os Sim, gastos, né? Sim, já E paguei do meu acabou bolso. Dá uma Paguei coxinha. do meu bolso. Nem coxinha. Um hot dog. Nem coxinha, nem hot dog, mesmo, nem velho. nada, rapaz. Um suquinho, Eu já voltei a pé já de pregação. mas com coração feliz. Mas Em uma Deus, alegria assim, né? de Uma ver alegria. Deus. Sabe que você vê uma mensagem simples, uma mensagem que aos olhos de muitos é fraca. Fraca e muitos iam dizer, rapaz, como o cara prega uma mensagem dessa? Mas de você ver o mover de Deus de tal forma que você ficar feliz e voltar de pé, ainda voltar alegre ainda, dando glória ainda. Você já foi ninguém assim pra ele dar água de coco, energético, assim? Já, né? Então, Já. o pregador ele vive altos e baixos, né? Isso, e tem que aprender a gerenciar isso. E tem pessoas que é assim, que vive em níveis altos e quer sempre estar naquele nível. Mas Paulo ele vai dizer o quê? Eu aprendi a ter e a não ter. Desenrola. Entendeu? Eu aprendi a passar necessidade e aprendi a ter fartura. Então, nem todo lugar que você for ir, você vai ser recepcionado da mesma forma. Mas você precisa
se adaptar a isso. Você precisa aprender a viver os altos e baixos da vida cristã e do ministério da palavra de Deus. Paulo, ele vai dizer que em certos lugares ele não fazia questão nem de pregar, de receber alguma ajuda de alguém, para não colocar empecilho no evangelho. E para você ver que os filipenses ajudavam Paulo, mas em outros lugares ele não aceitava nenhuma ajuda de ninguém. Ele optava por fazer tenda, entendeu? Porque ele sabia que aquilo ali poderia ser um empecilho e algum obstáculo para que a pregação do evangelho não fosse feita. Você já procurou em alguma igreja assim, de você olhar assim, meu Deus, aqui não entra oferta não, meu pai. Se me der aí. Assim, isso falando eu. Não tenho pra quem inventar nem mentir. Eu já devolvi oferta. Também, já fiz. Dizer, meu Deus, não dá não. Alguém, assim, acabar o culto, a irmã vinha com aquelas moedinhas, juntar tudo assim. Não é porque o dinheiro era pouco, não. Não é porque era pouco, não. É porque a igreja era você olha assim, meu Deus, cara, você sabe que aquele valor ali não é o que entrou, não, velho. Ali alguém se sacrificou demais só pra lhe dar aquele dinheiro pra lhe agradar. Então, devolve na oferta e o dinheiro vai ser usado ali na igreja pra pagar as contas. E Jean é aquele pregador que acorda todo dia, meio-dia, fica sentado no sofá na rede social, de noite vai pregar. Ou Jean é aquele pregador que ainda, aquela raridade de pregador que ainda trabalha? Não, eu trabalho, sim. Preciso sustentar o meu maior patrimônio, que é a minha família, né? Uau, nossa. Primeiro lugar... Repete aí, porque essa preciso sustentar o meu maior patrimônio, que é a minha família, em primeiro lugar. Essa vai pro réus, viu? Porque tem muitos que não cuidam da sua família, ou seja, quer viver, como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva aí. Isso. Ou seja, não tem aquele compromisso de arcar com aquilo que ele formou. Porque se você formou uma família, você precisa arcar. Entendeu? Você precisa dar manutenção. Você precisa suprir a necessidade do seu lado, da sua casa. Então, graças a Deus, eu tenho trabalhado. Deus, ele tem permitido, tem aberto as portas. Se Deus te chamou para viver da obra, Deus, ele vai suprir, ele vai abrir as portas. Mas se Deus tá te dando a oportunidade de você trabalhar, te deu força, te deu o fôlego de vida, tá criando circunstâncias para você trabalhar, sustentar sua família, trabalhe, entendeu? E meu pensamento é esse. Vários colegas meus, Derlan Mariano, disseram que Deus mandou ele sair do trabalho, ele trabalhando fichado, sair do trabalho e viver da obra. Mas pra passar fome, você acha pra o cara ficar mendigando, Jean, velho, vou na sua casa aí meio-dia pra gente fazer uma oração, e aí você já sabe, né? Estala aquele ovo. Pô, velho, eu acho que assim, ó, eu acho que isso não é sacrifício pelo amor ao evangelho. Eu acho isso mais pra preguiçoso. Eu acho que isso é mais relativo pra preguiçoso. Eu gosto de você porque você vai logo na lata, não tem como negócio de rodeio, não. Quando chega aqui e diz assim, ó, Derlan, ele não manda indireta, ele fala direto, é direto mesmo, direta, de esquerda. Então você tá me falando que é um exemplo. Você tá conseguindo me dizer que existe sim, se for bem organizado a vida do cara, tem como ele pregar o evangelho, ser pastor de igreja, congregar, atender a agenda e ainda trabalhar no secular, né? Na sociedade. Sim, com certeza. Eu sou pregador, vamos lá. É porque assim, eu já vi gente dizer que não consegue. Vamos lá. Eu já vi muita gente condenar os ricos, ou algum empresário dizer que não tem tempo para Deus. Ó, eu só vou na igreja uma vez na semana porque eu não tenho tempo. Eu queria participar da consagração, mas eu não tenho tempo. Vamos lá. Você é inteligente, você vai pegar essa aqui, você vai pegar. Essa aqui eu não vou lhe dar de graça, não. Essa aqui você vai ter que vir comigo. Quem foi o homem mais rico do Oriente? Do Oriente? Sim. Salomão. Não, Velho Testamento. O homem... Antes de Salomão, quem foi o homem mais rico? Antes de Salomão... Isso. O homem que mais tinha posse, jumenta... Tá falando de Jó. Jó. Vamos lá.
Eu não sei nem calcular quem era o homem, como seria um Jó hoje, né? Pela aquela frota de jumenta, de não sei o quê, que ali seriam como carros, correto? Como trator, né? Várias empresas. Ok, muitas, né? Várias utilidades. Várias utilidades. A Bíblia diz que Jó fazia o quê de madrugada? Orava, consagrava e sacrificava a Deus pelos seus filhos. Como é que um dos maiores empresários da Bíblia é um homem que vive orando de madrugada? Então a riqueza não é um empecilho para alguém não ter uma vida de oração. Tem como o cara falar assim, eu não oro porque... Não, peraí, riqueza não é. O cara pode até argumentar como quiser, velho. Mas na Bíblia diz que o cara era cheio de dinheiro, meu irmão. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Segura que vem, segura que lá vem. Vamos lá. Se Jó tinha... É um exemplo, né? Deus devolveu tudo em Jó em dobro. Se Jó tinha 10 camelos, depois que Deus restitui Jó agora vai ter quantos? O dobro, né? O dobro, 20, correto? É um exemplo. Se Jó tinha 10 casas, depois Jó vai ter quantas casas? 20. Se Jó tinha 50 cavalos, depois Jó vai ter quantos? 100. Porque Deus retribuiu em dobro tudo o que o diabo tirou de Jó. Correto? Jó tinha quantos filhos? 10 filhos. Depois Deus restituiu, Jó passou a ter quantos filhos? 3. Peraí. Mas Deus não está dando em dobro? Deus deu em dobro o que o diabo levou. Então, se Deus não dobra o número de filhos, é porque não foi o diabo que levou os filhos de Jó. O próprio Deus. Foi Deus que colheu. Não. Isso aí é forte, isso aí é forte. Peraí. Se o diabo tivesse levado, Deus daria 20. Mas verdade, como não foi gente, não foi o diabo que levou os filhos de Jó. Foi o próprio Eu Deus. creio que Deus escolheu. Se o diabo tivesse levado, Deus ia dar 20. Mas se Deus só deu 3... A Bíblia diz que eram as 3 mulheres mais belas. Mais belas. Então, assim, tem coisas que é Deus que vai tirar da nossa vida. Eu não vou desenrolar isso aqui. Rapaz. Tem percas que não necessitarão de porção dobrada. Tem percas que não necessitarão de voltar em dobro. Porque tem coisas que é Deus que tira da vida do ser humano. E que serão suficientes. Vou lhe fazer Porque assim, quantidade não significa suficiência. Tem coisas que são quantidades mínimas, mas são suficientes para te satisfazer. Você hoje não tem vários carros, você tem um carrão. Que carrão? Qual é o carro que tá ali? É um Fusion. Um Fusion, aquele carro que tem aquele teto de vidro, aquele teto solar. Mas hoje supra a sua necessidade. Isso. Eu tava vendo um jogador famoso falando que ele ganha milhões e milhões, mas ele disse que não necessita de ter 3, 4, 5 carros importados na garagem. Não necessita de ter 3, 4 mansões no Alphaville. Não precisa ter 4, 5, 7, 10 iates. Ele tem um iate, ele tem uma mansão, ele tem um carro, mas ele não precisa ter tudo isso. Ele disse que veio de um país muito pobre. Tô falando do jogador Mané do Liverpool. Do celular, que tava com o celular quebrado, não foi? E ele disse que em vez de juntar riqueza, ele prefere pegar parte dos seus ganhos e tentar restaurar o povo da sua nação. Uau! Então tem jogador aqui no Brasil... Deixa quieto. Gente, esse bate-papo vai ser rápido. A gente já tem mais ou menos aí uns 25 minutos, eu acho, de podcast. Vai ser rápido. Jean, ele não é daqui de Salvador e ele tem uma atividade. A gente almoçou junto hoje. A gente bateu um papo. A gente tinha se visto já tem umas 3 semanas, mais ou menos. É muito bom ter você aqui. Mas o tempo dele é curto hoje, que ele tem um compromisso hoje à noite. E assim, vou lhe fazer uma pergunta, Jean. Segura a bomba. Não é nada. Diante de tudo, já descongelou aqui, ó. Já tá descongelando. Eu nunca tinha tomado do azulzinho, não. É bom? Gostosinho. Mas sei lá, velho. Diferente. Tudo que é diferente é... Porque antigamente os energéticos eram... Hoje parece que estão ficando mais azedinho, um negócio mais... É fino, é um mistério fino.
Sim, olha bem. Mistério de fogo. Já, por falar nisso, você já pregou em igreja de mistério? Já preguei? Sim. Sim. Gostou? Prego até hoje. Prega ainda? Se me convidar, eu prego. Vou lhe fazer uma pergunta muito... Você não imagina que eu vou lhe perguntar, mas... Inclusive, antes de você perguntar, deixa eu ressaltar que meu pastor, quando eu estava começando a pregar, quando me convidava para essas igrejas, eu falava assim, pastor, não vou mais ir para essas igrejas, porque onde eu vou só tem movimento. E as pessoas não dão muita atenção à palavra. Então eu vou parar de pregar nesses lugares, então vou começar a pregar só na Assembleia de Deus. Meu pastor me deu um conselho muito sábio que eu guardo até hoje. Meu pastor Davi, pastor presidente do nosso ministério, ele falou, você precisa ir, porque se você não for, quem é que vai ensinar essas pessoas? Você precisa dar o exemplo, então vá, ensine e mostre o que é correto. Porque assim você vai trazer transformação para a vida deles. Então, você não deve deixar de pregar em alguns ministérios por causa de alguma liturgia, por causa de algum modo de adoração. Mas, pela palavra, você deve trazer o que é essencial. Entendeu? O que é essência, o que é genuíno, o que é a verdade. E, através da sua mensagem que você pregar, você pode transformar alguém que quem sabe... foi criado naquela tradição ali e não entendeu que de fato é o evangelho. E vai ser transformado através da mensagem da sua vida. Se você for convidado para pregar numa igreja que tem que tirar o sapato, você tira? Tiro. Eu fui chamado para pregar, já tem umas 2 semanas em uma igreja, e chegou lá, tive que tirar o sapato. Rapaz, não tá me dizendo nada não, velho. Tem cara que é arrogante, eu já vi já um cara... Não tiro meu sapato. Embora porque não tirou o sapato, disse que não ia tirar o sapato e foi embora arrogante. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer, fiz de tolo para ganhar os tolos. Fiz de sábio para ganhar os sábios. Se você for pegar na igreja do analfabeto, você vai chegar lá e falar hebraico, aramaico, grego. Você vai pregar simples. Pois é, Jesus, ele se adaptar ao local, né? Quando falava com o pescador, ele falava na linguagem de pescador. Quando falava com o agricultor, ele falava as parábolas de agricultura. Então, cada público você precisa... saber a forma que você vai transmitir, um método certo, né? Pra pessoa entender o que você tá falando. Ô Jean, quando Moisés chegou ali, porque o pessoal disse, é só olhar o texto, tá? Não vou falar o texto não, mas você olha aí, você também tá querendo demais. O texto que diz que Moisés estava, que Moisés subiu no monte, só que o texto diz que foi atrás do monte. Né? Depois do monte, mas checa, lê aí depois. É assim, quando ele chegou lá, Deus pediu pra Moisés tirar o quê? As sandálias. Ele tirou? O texto não diz, né? Mas se Deus mandou... Não, eu sei. É porque não tem texto na Bíblia que eu fico assim, pediu pra tirar, mas, né? E Moisés descalçou. Eu já procurei assim pra ver. E tem gente que faz uma aplicação ali terrível, rapaz. Deixa eu falar aqui. Tem gente que fala que Deus mandou Moisés tirar a sandália do pé. Porque a sandália é do Egito. Porque era do Egito, eu já ouvi falar isso já. Você já viu isso? Já. Tem cabimento uma coisa dessa? Quer dizer que Moisés ficou 40 anos no deserto de Midian depois que saiu do Egito. Tem pérola aí? E aí? ele tá com a sandália ainda. Tem pérola aí? Ele tá com a sandália ainda. De lá. Larga? De lá ainda. Larga? Tá com a sandália de lá. Então, o que o texto mostra ali dá a entender que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Simplesmente Deus, ele habitou naquele ambiente... Ele queria que Moisés sentisse aquela energia daquele ambiente. Então ele queria que o próprio Moisés pisasse nos pés sem nenhuma proteção, sem nada, ou seja, ele ficasse vulnerável na presença de Deus. Então tem vários pensamentos acerca disso e eu acredito nesse pensamento, que quando você fica descalço, você fica vulnerável. Quando você está calçado, você está protegido. Então, dá a ideia que Deus, ele queria que Moisés ficasse vulnerável, ficasse entregue totalmente na presença dele, porque o ambiente era dele. Quando ele entrega aquela chamada a Moisés e ele vai provar a Moisés do seu poder, ele pede para Moisés pegar o seu cajado. Nessa passagem, não é na hora do mar que Deus pergunta o que tem na mão. Na hora do mar, Deus não perguntou a Moisés o que tinha na mão, não. Vai ler Bíblia. Deus perguntou a Moisés o que tinha na mão, foi na hora ali
da sarça. Foi ali que Deus perguntou. Não foi lá no negócio do mar, não. Foi na sarça. Aí ele pede pra Moisés jogar a vara no chão. o bordão. Virou o quê? Cobra, né? Virou cobra. Uhum. Aí Deus manda ele pegar. Só que você percebeu quando ele vai pegar a cobra? Você percebeu quando foi que ele pegou a cobra? Pelo rabo. Ele pegou ela pela cauda, velho. Um cara que pega a cobra, pega ela pelo rabo. Se você tiver na hora que se defender e pegar, você vai pegar por onde? Geralmente eles pegam pela cabeça, né? Porque se você pegar pelo rabo, você está o quê? Correndo riscos. Risco de ser picado por ela. Deus está dizendo a Moisés, para assumir a responsabilidade que eu te dei, você terá que correr riscos. Eita, é forte, viu? Quer pregar sem correr risco? Quer ser chamada sem correr riscos? Quer ser profeta sendo aplaudido sem correr risco? Rapaz, joguei pro alto. Aí você não. Vamos lá. Esse cara é o mais polêmico da Bahia, velho. Rapaz. Ok, vamos lá. A gente vai fazer esse podcast assim, ó. Vou fazer uma pergunta agora a ele. Eu quero que você tenha muita sabedoria. Você pode engordar até o assunto para responder isso. Vamos lá. Digamos que Deus está dando ao Jean de hoje. Jean hoje está com que idade? 40 e... É repreendido em nome de Jesus. Você tá de barba branca, velho. Fogo, enxofre. Tá com quantos anos? Tô com 33. 33. A idade de Cristo. Encerrando carreira. Encerrando o ministério. Iniciando. A cruz te espera. Iniciando. A cruz te espera, velho. Tá perto, viu? Eu creio que não passa desse ano. A sua vitória. Olha. Vamos lá. Eu recebo. Digamos que esse Jean de hoje tá tendo uma oportunidade para voltar 10 anos no passado. Só que o Jean que volta 10 anos no passado, volta com a mentalidade de hoje. Com as experiências de hoje, com os pensamentos de hoje, com a maturidade de hoje, você volta no passado 10 anos. E se dá de frente com aquele Jean de 10 anos atrás. Problema. É o quê? Problema. Eu sei que você ia querer encher ele de murro. Positivo. Botar ele na parede, pegar pelo pescoço e dizer: seu miserável. Vai sofrer tanto. Você volta no passado com a mentalidade de hoje, encontra o Jean de 10 anos atrás, com a mentalidade de 10 anos atrás, e esse Jean de hoje pode dar a ele, ao Jean de 10 anos atrás, 3 conselhos que foram experiências adquiridas nesses 10 anos. Quais são esses 3 conselhos que você daria ao Jean de 10 anos atrás? Complicado, viu? Complicado. Esse homem me coloca em cada rabo de foguete, como diz por aí. Né? Rabo de foguete, Então, gente, se eu fosse dar o conselho para o Jean de 10 anos atrás, eu diria, em primeiro lugar, que eu deveria ser menos queixo duro. É mesmo, né? Porque eu era muito cabeça dura. Queixo duro, como diz por aí, né? Ou seja, quando eu colocava algo na minha mente, ninguém tirava. Então as pessoas me aconselhavam, as pessoas falavam que eu estava errado. Eu coloquei na minha mente, eu vou fazer desse jeito. Às vezes, é como aquele trabalhador, né? Que chega alguém e ele ensina a forma mais fácil de fazer o trabalho. E ele, por ter confiança naquilo que ele faz, ele fica ali quebrando cabeça o tempo todo. E depois que ele quebrou a cabeça e viu que não conseguiu do seu jeito, aí ele tenta da forma que aconselharam. Mas depois ele já perdeu o dia todo. Então é assim também na vida. Na nossa vida, por a gente ser muito cabeça dura, não querer ouvir os conselhos das pessoas, a gente acaba apanhando da vida. Ser mais flexíveis a voz de alguns experientes, né? Algumas pessoas experientes. Botar na balança alguns conselhos, né? Não seguir a todo mundo, entendeu? Assim, tem muitos conselhos bons aí, sim, mas também tem uns conselhos ruins. E assim como tem referências que vão te levar a um estágio de maturidade e referências que vão te levar a um estacionar.
Ou seja, são aquelas pessoas que progrediram, mas pararam, estacionaram no progresso da vida. Já tem outros não, que continuam progredindo dia após dia. Então, primeiro conselho é esse aí. Que eu deveria ouvir mais. Seja mais flexível, né? Isso, e falar menos. Era muito queixo de concreto. Queixo de concreto. Até hoje tem um restinho, né? Porque, você sabe, né? Porque a gente muda, a gente sofre metamorfose, né? É uma mudança, uma transformação. Mas fica alguns restos, né? Algumas coisas, você nem tudo você vai mudar, você vai deixar de imediato. Mas fica algumas coisas e você tem que lidar com isso, mas são coisas mais fracas que você consegue dominar. Segundo conselho. O segundo conselho que eu daria pro Jean de antigamente é que ele pensasse mais no futuro. Então, um mal... Só no momento era... O mal do ser humano é só pensar no hoje. Entendeu? Aí muitos dão a desculpa, o amanhã pertence a Deus. Mas os planos são do homem. O realizar é de Deus. Então, a gente tem que ter planejamento. A gente precisa planejar o nosso futuro, o nosso porvir. Então, se eu tivesse planejado bem no passado, hoje em dia eu teria uma vida mais estabilizada. Hoje em dia, quem sabe eu não precisasse trabalhar tanto, porque eu já estaria em uma posição boa, ou seja, em uma estabilidade melhor para o meu lar e para minha família. Então não precisava perder tanto tempo trabalhando como eu trabalho hoje. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas o cavalo se prepara. Mas o cavalo se prepara. Deus não deu a vitória a um cavalo despreparado, não. Você me lembrou agora da parábola de Jesus. Jesus, ele falou assim, acerca de um monumento, uma construção, uma arquitetura. Ele diz assim, para alguém construir, primeiro ele precisa analisar, fazer os cálculos de quanto que ele vai gastar, os materiais que ele vai usar, os funcionários que ele vai precisar. Para quê? Para que depois, não começando a construção, ele tenha que parar e as pessoas derem risada dele e dizer, rapaz, começou, mas não terminou. Isso fala o quê? Planejamento. Erro de planejamento. Erro de planejamento. Então, a gente precisa planejar a nossa vida, o nosso amanhã. E deixa eu falar uma coisa aqui muito forte, viu? Muitas das vezes a gente fica na ilusão de ser famoso, de ser conhecido, de se tornar um grande pregador, e a gente para no tempo, Ederlan. E eu parei no tempo. Porque eu fiquei nessa ilusão, enquanto muitos amigos meus estavam se formando. Tem Você faculdade. pendurou todas as áreas da sua vida para querer chegar naquela promessa de ser pregador. Quando vinha um emprego e era de noite, eu não vou no emprego. Entendeu? Eu louvo a Deus que eu fiz algumas escolhas que preservou minha vida espiritual. Amém. Ponto positivo. Mas teve outras que eu poderia ter conciliado, que eu poderia aprender a se adaptar, entendeu? A usar estratégia. Tem amigos meus que se formaram, hoje são engenheiros. Tem amigos meus que hoje eu entrei nessa linha já, eu já entrei nessa linha. Eu falo pra minha esposa direto. Eu olho assim. Se eu tivesse me planejado profissionalmente lá atrás, hoje nossa expectativa de vida poderia ser outra. Graças a Deus que eu caí na real. De vez em quando eu encontro alguns amigos, né, que só tá pensando só nessa questão de ministério, abandonando a área profissional, abandonando a área familiar, abandonando a área social, e eu fico preocupado com eles, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eles vão se frustrar. Não é que eles não vão chegar, mas quando esse cara tiver com 30, 40, 50 anos, e vai ver que todos os amigos de infância dele conseguiram ter realizações ministeriais e realizações profissionais e sociais. E ele vai dizer, rapaz, eu não tive essas realizações, porque lá atrás você foi um cabeça dura. Mas ainda bem que amoleceu em tempo. É verdade, então... Planejamento. Planejamento. Você precisa planejar o seu amanhã. Você precisa entender que tem que ter equilíbrio para tudo. Você tem quanto tempo que tá trabalhando? Toda a minha vida eu trabalhei. Toda a minha vida eu trabalhei. Você já trabalhava? Já trabalhava, já. A única época que eu não trabalhei foi o tempo de novo convertido, que eu tava ainda em um processo de libertação e eu 24 horas na igreja.
Sabe que o processo de libertação, meu filho, tem que, ter aquele acompanhamento de discipulador com discípulo. Vida diária, cotidiano. Jean conseguiu varou com quanto tempo de igreja? 6 anos orando. 6 anos. 6 anos sem... Tá quantos anos casado? 8 anos. 8 anos. Agora que eu vou lhe botar... Calma que você ainda tem o terceiro conselho. Agora eu vou lhe botar no estreito. Meu Deus. Que dia você faz aniversário de casamento? Hoje eu apanho da mulher. Que dia você faz aniversário de casamento? Dia 13 de dezembro. Tem certeza, velho? Tenho certeza, sabe por quê? Porque essa data foi a data que eu aceitei Jesus. Foi a data que eu escolhi de casar. Ah, glória a Deus. Eu falei com minha esposa que eu queria casar nessa data, porque eu aceitei Jesus nessa data. Essa data eu comemoro todo ano. Tem crente que nem lembra quando se converteu. Tem crente que não lembra quando chega na data, não faz nenhuma questão de lembrar o dia do seu novo nascimento. Mas eu sempre lembro. Entendeu? No dia do meu casamento foi o dia que eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus dia 14 de maio de 99. Olha, rapaz, eu nem sonhava em ser crente. Eu nem sonhava, eu ainda tava tribulado no mundo. Então, assim, se você me permite lhe perguntar, quem foi que deu o primeiro olhar assim? Foi você? Foi ela? Quem foi que... Teve alguma amiga que fez o intercâmbio? Que antigamente tinha isso, né? Fulano ali gostou de você, achou você bonitinho. Fulano ali achou... Teve alguém que fez... Teve o Espírito Santo para fazer essa intermediação? Meu pastor foi o Cupido. Foi o pastor? Foi o pastor. Meu pastor foi o Cupido e... Quanto tempo namorando? Minha esposa não me queria. De jeito nem pintado de ouro. Deus fez a Todas obra. as meninas que falassem de mim, queria. Naquele momento ali, todo mundo queria namorar comigo. Mas... ela não queria. Você não era feio assim naquela época não, né? Você era mais arrumadinho, né? Não, eu era mais feio. Porque antigamente, vou falar a verdade pra vocês, viu? Antigamente a gente se vestia feio demais. Eram uns ternos gigantes, gente. Que pareciam um saco de Big Bag. Eram uns cortes de cabelo todo mal ajustado. Eram umas gravatas com aquela língua de boi. Grossona. Entendeu? E a gente se achava mas na época era moda. Aqueles sapatos que só Jesus na causa. Quantos anos namorando? Não foi anos, não. Foi 6 meses. 6 meses. Aí noivou ou casou direto? A gente orou 6 meses. Depois que a gente orou, a gente casou. Não noivou, não? Foi direto ao assunto. Não gosta de muita conversinha, não. 6 anos esperando na prova, você ainda queria noivada, velho? Rapaz... Jesus, qual o nome dela? Jesus não me deu a paciência de Jó, não. Você quer aproveitar e fazer a média? Miriam Santos, o amor da minha vida. Uau! Hoje tem cuscuz temperado. Tem suco de caju. Então, suco de caju é bom. Derlan, algo muito importante. Lhe cortando, eu não sou o Silvio Santos, não, ou o Faustão, mas eu gosto de cortar. Você quer dar um conselho pra você? Vamos lá. Antes de você dar o terceiro conselho que você daria ao Jean de 10 anos atrás. Até que ponto de importância tem a sua família no seu ministério? O máximo de importância. De 0 a 10. Meu entendimento é esse, que se minha família for fracassado, meu ministério vai ser fracassado. Nossa, é isso aí, vai ser fracassado. Então, tudo começa de casa, ou seja, a primeira ovelha que eu tenho que pastorear é a minha esposa. Minha esposa diz que eu sou o pastor dela, não é desfavorecendo o nosso líder, é porque eu sou o sacerdote do lar. Isso, do lar, da casa. E a primeira, o primeiro discipulado que a gente passa é dentro de casa. Se você fracassa em casa, sua esposa não te vê como pastor, não te vê como autoridade. Você vê aí, tem vezes pregadores aí que a esposa, desde se alegrar quando o esposo prega, muito pelo contrário, se entristece. E tem pessoas que reparam, viu? Olha logo pra cara da mulher do pregador. Já vi, velho. Diz logo, rapaz, aí tá passando a prova dentro de casa. A igreja inteira levanta muito a glória, mas ela não levanta. Não levanta, tá triste. Outras não quer nem acompanhar. Outras congregam em outra igreja. Entendeu? Então, tudo isso... Isso conta, né, velho? A falta do sacerdócio em casa. Eu não me lembro não, mas teve alguém na Bíblia aí que disse que que a pessoa que não administra bem o seu lar não pode administrar as coisas de Deus. Paulo ele vai dizer que
se você não administra bem a sua casa, como cuidará da casa do Senhor? Então, Paulo também disse que aquele que abandona um dos seus é pior do que um ímpio. Isso. Rapaz, ser pior do que um ímpio. Negou a fé, ele diz assim, ó, negou a fé. E é pior do que um ímpio. E é pior do que o ímpio. Rapaz, se abandonou um dos seus. Ou seja, primeiro tudo começa dentro de casa, né? Tudo começa de casa, da família, né? Então, a família é a base de tudo, velho. A base do ministério, a base do crescimento, a base de você ter uma área profissional bem sucedida também. Então, a base de tudo. Terceiro conselho que você daria para o Jean, ex-cabeçudo, queixo duro e ex que não tão bem atrapalhado, não tão bem organizado como hoje. Agora o terceiro conselho. Eu ainda tô lutando, né? Porque é uma luta diária, gente. É uma luta diária, né? Porque se a gente dizer que nós já somos experts, que a gente 100% está bem, está mudado, a gente está mentindo, né? E a Bíblia diz que aquele que diz que não mente já está mentindo, já é mentiroso. Então, a gente vai estar mentindo, mas se a gente entender... Eu sei quantas vezes eu já errei. Você acredita? Não. Sabe quantas vezes? Eu errei uma vez, velho. Sabe que dia foi que eu errei? No dia que eu pensei que eu tava errado. No dia que você pensou que estava certo. Não, no dia que eu pensei que eu tava errado, eu errei nesse dia. Porque eu não tava errado, eu tava certo. Nesse dia. Rapaz. A única vez que eu errei na minha vida foi quando eu pensei que eu tava errado, velho. Porque no fundo foi certo naquele dia. Terceiro conselho. Pronto. Terceiro conselho. Primeiro foi o qual? Você era muito queixo duro, cabeça dura. O segundo é que você não se programou pensando no futuro, não se preparou tão bem como você hoje enxerga que você deveria ter se preparado. Rapaz, eu tô fazendo uma mensagem, eu tô fazendo um esboço. É sinal que você está prestando atenção na mensagem, na aula. Terceiro. Então, terceiro, equilíbrio. Primeiro, eu falei de você não ser queixo duro, você ser menos cabeça dura, você ouvir os conselhos, mais flexível, né? Mais flexível. Segundo, eu falei sobre você planejar melhor o seu futuro. E terceiro, tem que ter equilíbrio, velho. Em tudo na nossa vida precisa haver um equilíbrio. Você não pode ser nem de mais e nem de menos. Tem pessoas que costumam dizer que os extremos acabam causando destruições irreparáveis. Então, a gente precisa ter equilíbrio em tudo na nossa vida. No casamento, equilíbrio na vida profissional, equilíbrio na vida espiritual. Tem pessoas que viram fanáticas porque não tem equilíbrio na vida espiritual. Então, tem pessoas... Abandona todo o secular para ficar só dentro de igreja. Isso. Ou seja, tem pessoas que não conseguem conviver com os ímpios. Tem pessoas que não trabalham em empresa porque ele não consegue conviver no meio dos ímpios. Entendeu? Ou seja... Ele não consegue ser um Daniel na Babilônia. Ele não consegue ser um Daniel, um Ezequiel, um Jeremias. Um José no Egito. Ou seja, ele se corrompe. Um Jesus entre os fariseus. Isso, porque ele se corrompe. Ele não tem esse tipo de equilíbrio. Sim, porque ele se corrompe. Ele não consegue... Ele se corrompe. Pra você ver, tem pessoas que mostram aquela espiritualidade tremenda e quando você vai ver dentro da empresa, você quer conhecer um crente, meu filho? Conheça ele dentro da empresa. Quer conhecer se é um crente fiel, se é um crente de fato que guarda os preceitos da palavra de Deus, conheça ele na empresa. Aí você vai saber quem ele é. Gente, estamos aproximadamente uma semana antes do São João. E vou fechar esse podcast perguntando a Jean: come milho? Crente pode comer milho? Com certeza. Pode comer milho. O milho não é do diabo agora em São João, não. O amendoim não é do diabo. Não, nunca foi. Sempre é Deus que proporciona tudo. Um amendoinzinho, uma canjica. Quem pode comer canjica agora em São João? bolo de milho. Não é pecado não, Jean? É porque eu já ouvi dizer que é pecado comer bolo de milho, bolo de mandioca, bolo de aipim, bolo de leite. Tem pessoas que
ainda pegam isso para dizer, rapaz, não pode comer tal coisa por causa da época que é consagrada a demônios. Então os ímpios estão comemorando, então você não pode comer hoje, mas pode comer no outro dia. Você já ouviu isso já? Você já ouviu isso? Só é consagrado por dia. E tem uns que comem um dia antes do feriado, entendeu? Pra dizer, não comi no dia porque naquele dia é consagrado pra tal demônio. Então, depois que passar essa festa aí, você pode comer, entendeu? Mas, se você analisar a Bíblia, Paulo vai dizer o quê? Que tudo é dado por Deus, entendeu? Tudo é o Senhor que dá para nós. Fornece-nos para nos dar uma estabilidade de vida. Então, a gente precisa não seguir os mesmos segmentos, ou seja, não partir dessa comemoração do mundo, né? Que muitos vão atrás aí. Você tá vestido a caráter de São João, não tá não? Aí você... Rapaz, esse cara gosta de tirar sarro da cara dos outros. O cara me convida pra tirar sarro da minha cara. É brincadeira uma coisa dessa? Gente, esse é o pastor Jean. A gente tenta expressar aqui no podcast o que a gente não... Assim, quando você assume um microfone numa igreja, é para ser um canal de edificação de vidas. O intuito do pregador não é bater, não é entregar chave. O intuito do pregador é expressar a vontade de Deus através do sermão, através de conselhos. E quando ele pega no microfone, ele é chamado para fazer isso. Eu não sou a favor do pregador que Deus me chamou para conserto. Se me convidar já sabe que é cacete. Não. O pregador tem que ser sensível ao que Deus quer falar naquele momento. Manejar bem a palavra da verdade. Né? Tem que ser sensível. Também tem pregador que só prega a vitória. Não, tem que ser sensível. Se Deus hoje quiser falar de um assunto mais estreito, com a porta mais fechadinha, fala. Se Deus hoje tiver com vontade de descer um bálsamo, desce. Então você tem que ser sensível. Mas lá na igreja com o microfone na mão, não cabe Jean falar quantos anos tem de casado, conselhos que ele se daria. Isso aqui é para quando se pergunta, né? Então esse é o intuito do podcast, apresentar esse outro lado da pessoa. E hoje foi com o pastor Jean Santos, meu amigo. Eu tô falando meu amigo, gente. Tô falando meu amigo. Camaçari eu tenho poucos amigos, mas já é um amigo em Camaçari, certo? E foi muito bom ter você aqui. Vai voltar para sua terra agora, né? É perto, né? Você falou que ia vir meia hora, não foi meia hora não, foi mais de uma hora para chegar aqui. Porque teve uns imprevistos no caminho, mas... Foi? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas não faltou gasolina não, né? Não. Seu carro consome muita gasolina, né, velho? Né? É um beberrão, como disse Jesus. Gente, me chama de beberrão. Comilão e beberrão. Isso aqui vai ficar pra próxima. Eita, isso aí é polêmico. Aqui o filho do homem que bebe. Algumas traduções diz bebe vinho e outras não diz vinho, mas diz aqueles homens que bebe beberrão. E come a ponto de ser chamado de comilão e de beberrão. Esse é meu amigo Jean Santos, falamos um pouco da vida dele. E na próxima vez a gente vai falar de... Porque você sentiu que ele demorou para se desbloquear, para pegar, claro, o tintim, claro. Eu esqueci até da operadora, claro. Vivo, Tim, oi. Jean, foi muito bom ter você aqui. Pode concluir aí, se você quiser falar alguma coisa. Satisfação imensa, né? Tá aqui na TV Shalom, juntamente com essa figura ilustre, né, da Bahia. Não é todos os estados que tem uma pessoa dessa, né? Tão extrovertida e que o que vê na mente fala e não tem medo de consequência. Não tem medo de voltar atrás, não. Então... Eu nunca voltei atrás. Reconheço um erro, mas de voltar atrás porque o que eu falei foi uma... Como eu vi um pregador dizer aí... Agora, peraí. Agora, quem interrompe agora fui eu. Eu vi um pregador chegar na internet e dizer: não pode chamar Jesus de você, não pode chamar Jesus de você, não pode. Tem que chamar de Senhor. Essa música que chama de você tá errada. Aí demora uns dias, ele vai fazer um vídeo pedindo perdão. Perdão ao cantor. Rapaz, se o que você falou, meu irmão, você falou com convicção e você tá certo na sua fala,
Irmão, você não tem que se dobrar a ninguém, nem a ministério, nem a placa, nem a regras humanas, não. O que você falou é aquilo e pronto. Seja macho. Sabe quem eu tô falando? Quer pregador? comer o processo, né? Ah, Processo nas costas, a consequência. quer deixar de rastejar como borboleta, como lagarta. Quer deixar de rastejar como lagarta para voar como borboleta, mas não quer passar pelo processo. Essa mensagem é minha. Hã? Essa mensagem é minha. Então, a mensagem que eu deixo aí, Aderlan, é que muitas das vezes Deus ele vai permitir algumas frustrações, vai permitir alguns fracassos em meio à trajetória para que você retorne ao propósito. Então, muitas das vezes eu na caminhada cristã, eu tive que fracassar, teve que se frustrar para mim voltar ao propósito. Entendeu? Muitas das vezes a gente foge do propósito de Deus. Deus muitas das vezes ele quer que você busque as almas que estavam no mesmo mundo das drogas, do tráfico que você já foi, que Deus te resgatou. E muitas das vezes você se embaraça por outras vias da fama, de querer ser conhecido, de alcançar sucesso, de ter muitos seguidores, e você acaba se atrapalhando e saindo da rota divina, do centro da vontade de Deus. Então, é o que Éder deixou bem claro aqui nesta noite, que ser bem-sucedido não significa ter fama, ter sucesso, mas estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Com então, excelência. Com excelência. Então, o recado que eu deixo isso aqui, muitas pessoas estão frustradas, muitos pregadores vão alcançar o fracasso, vão alcançar o caminho da frustração para retornar para o propósito. E se você ouvir a voz de Deus e retornar para o propósito, você vai ver frutos serem gerados através do seu ministério. Então, se for necessário pessoas se frustrarem para voltar para o caminho do propósito, há um mar de frustração que te espera lá na frente. Vixe, essa frase aí é para colocar no réus. Gente, vai aparecer aqui agora mais 2 podcasts para você assistir, um botão para você se inscrever no canal do YouTube da TV Shalom e um botão para se inscrever. Nós temos um canal de cortes, alguns cortes desse podcast eu vou colocar no canal secundário. Procura no YouTube, cortes do podcast TV Shalom. Até a próxima.